Olá, vou gravar o terceiro vídeo. Tenho pouco feedbacks. Espero que vocês estão bem, as suas famílias também. E espero que vocês tenham tempo para estudar um pouquinho. E isso é bom, né, para se distrair. Eu vou dividir esse tema em dois e fazer só a parte, porque o tema é muito grande. E, na verdade, na faculdade isso demoraria uns 3 ou 4 aulas, né? Dependendo de vocês. Eu vou colocar em 2 vídeos. E depois, quando a gente volta, a gente resolve os outros exercícios desse tema aí, tá? Integração de potências de funções trigonométricas. Então, a gente estava aprendendo os métodos de integração diferentes para as raízes, para os polinômios, outras funções logarítmicas. Agora, as funções trigonométricas. E como sempre, a trigonometria vai ser um pouco mais complicada do que outros temas, né? E existem várias fórmulas para os tipos diferentes das funções. Vamos começar com o grau ímpar do seno ou cosseno. Então, se tem só o seno ou só o cosseno em grau ímpar, a gente vai fazer a substituição pela cofunção. Ou seja, se dentro da integral é seno, a substituição é cosseno. Nesse caso, o du vai dar menos seno de x dx, porque a derivada do cosseno é menos seno, certo? E vai sobrar seno elevado ao 2n. Seno ao quadrado, pela fórmula principal da trigonometria, é 1 menos cosseno ao quadrado. Por isso, em vez de seno, a gente vai escrever 1 menos o ao quadrado, tá? E vai sobrar só n, porque a gente vai dividir pelo essa 2 para aplicar a fórmula do quadrado. Então, vai ser menos 1 menos o ao quadrado elevado ao n deu 1. Mesma coisa para o cosseno, mas aqui não tem menos. E o resto é mesma coisa. Os exemplos. Cosseno ao cubo. Como está dado o cosseno, a substituição vai ser pelo seno. E du vai ser cosseno de x dx. Então, dando-se integral, um cosseno a gente já vai pegar. Vai sobrar cosseno ao quadrado. Está escrito aqui. A primeira foi a fórmula principal da trigonometria. Vai dar só 1 menos o ao quadrado. Então, a nossa integral vai ser a integral de 1 menos o ao quadrado du, que é bem fácil de calcular. E vamos voltar para a variável x. Segundo exemplo, vai ser a integral definida de seno ao quinta. Como aqui é seno, substituição tem que ser cofunção cosseno, du é menos seno de x dx, e vai sobrar, aqui seno a gente vai pegar, né? Vai sobrar seno ao quarto. Seno ao quarto é seno ao quadrado. Primeiro quadrado substituímos por 1 menos cosseno ao quadrado. Segundo quadrado vai ficar aqui fora. Então, seno ao quarto, vamos substituir pelo esse quadrado aqui. E como a integral é definida, a gente vai trocar também os limites da integração. Se cosseno de 0 é 1, cosseno de p menos 1. Então, a gente vai ter a integral, primeiro menos, porque foi menos para o du, certo? E aqui os limites de 1 até menos 1. A função vai ser seno ao quarto, esse quadrado aí, du. E a gente sabe das propriedades das integrais, que a gente pode trocar os lugares dos limites da integração, trocando o seno da integral. Abrindo a fórmula para o quadrado, a gente vai ter essa soma aqui, integrando ela e fazendo a substituição dos limites menos 1 e 1, vamos ter a resposta 16 sobre 15. Isso foi o primeiro caso. Para as fórmulas. Segundo o caso das fórmulas, grau par de cosseno e seno. Então, de novo, não tem produto, só tem seno e cosseno. Aqui tem que ser sem 1, tá? Grau par. Nesse caso, a gente usa a fórmula de diminuição de grau, que seno ao quadrado é 1 menos cosseno do ângulo duplo sobre 2, e cosseno ao quadrado é 1 mais cosseno de ângulo duplo sobre 2. Então, seno de 2n substituímos por grau n da fração. Cosseno de 2n substituímos por grau n da fração com o sinal mais. O exemplo. Integral de 0 a π de seno ao quadrado. Aplicamos a fórmula que eu mostrei.
o meio vamos colocar em evidência e calculamos a integral de 1 vai ser x e de menos cosseno de 2x vai ser menos meio seno de 2x. Substituímos e a resposta vai ser π sobre 2. Quarto exemplo, cosseno ao quarto. O 4 dividimos por 2. Cosseno ao quadrado substituímos pela fração. O resto, esse quadrado aí vai sobrar, certo? Aplicamos a fórmula para o quadrado. 2 ao quadrado é 4, então 1/4 vai ficar em evidência. Aqui vai ser a fórmula para o quadrado perfeito. E falta só calcular a integral de 1, vai ser x, de 2 cosseno de 2x, dividimos por 2, vai dar seno de 2x. E aqui, como tem quadrado de novo, a gente aplica a fórmula mais uma vez, já vai ser o ângulo quadruplo, 4 vezes x. Calculando essa integral de novo, vamos ter a resposta final. Terceiro caso das integrais com as funções trigonométricas é o produto do seno e cosseno com um dos graus ímpar. Aquele que tem um grau ímpar, tá? Vamos substituir pela cofunção. Se seno tem grau ímpar, então é igual a cosseno. E, ao contrário, se cosseno tem o grau ímpar, vamos substituir pelo seno. E, usando a mesma técnica do primeiro exemplo, da primeira fórmula, vamos ter a resposta para as nossas integrais. Por exemplo, seno ao cubo de x, cosseno ao quarto de x. Como o seno aqui é negativo ímpar, então a substituição vai ser cosseno. Aqui eu mostrei como a gente divide, separa, né, os graus de seno. Seno ao cubo vai ser seno ao quadrado de x, e aqui vai ser menos seno de x, e aqui eu coloquei já menos por fora para não mudar nada na nossa integral. Agora substituímos seno ao quadrado por 1 menos u ao quadrado, igualzinho no primeiro exemplo. Cosseno ao quarto vai ser u ao quarto dessa substituição aqui, e menos seno de x é du. Faremos a distributiva, calcularemos a integral e vamos voltar para a variável x. Quarto tipo de substituição é quando ambos, seno e cosseno, no produto têm um grau par. De novo, usamos o grau que diminui, a fórmula que diminui o grau do seno e cosseno. Aqui não tem a integral. Eu vou tirar isso aí da apresentação que eu vou enviar para vocês, tá? Então, a integral vai ser do produto, aqui é o produto. Vamos ver o exemplo. Seno ao quadrado, cosseno ao quarto. Substituímos seno ao quadrado pela fração com o sinal negativo. Cosseno ao quarto, quando o sinal positivo é que tem que ser quadrado. Também vou procurar esse erro e substituir ela, trocar ela para a apresentação que vou enviar para vocês. Agora, multiplicando... aqui já o quadrado apareceu. Agora, multiplicando os numeradores, vai ter o seguinte polinômio, tá? Não é polinômio, a seguinte expressão. E vai ser 1/8, porque aqui tem 2 e aqui tem 2 ao quadrado, então é 1/8 aqui. Tá? Para calcular, aqui a gente vai de novo usar a fórmula que diminui o grau, e aqui vai usar a substituição pelo seno. Assim será a resposta final. Último para hoje, caso, o produto de seno e cosseno com os graus iguais. Nesse caso, a gente usa a fórmula de seno duplo. Aqui falta 1 sobre 2 elevado ao n. Vou também colocar na apresentação. Quando estou fazendo, não estou vendo esses erros, só quando estou falando agora. Então, vou substituir aqui, tá? 1 sobre 2 elevado ao n, porque aqui tem que ser 2. Então, para cada grau n, tem que ser
o meio antes da integral. O exemplo. Seno ao quarto, cosseno ao quarto. Aqui, a gente junta 2 seno de x cosseno de x elevado ao 4, tá? E aqui apareceu esse 1 sobre 2 elevado ao 4 que eu falei antes. Aplicando a fórmula, vamos ter seno ao quarto de 2x dx. E para essa integral, a gente usa o grau para diminuir, a fórmula para diminuir o grau. Aqui tem que ser 2 elevado ao 6. Abrimos a fórmula do quadrado perfeito. E calculamos até o final. Então, aqui tem que ser 2 elevado ao 12. Tá? Eu acho que é tudo. Vou corrigir alguns erros aqui na apresentação, enviar para vocês. E vou abrir o fórum para vocês poderem tirar as dúvidas sobre essa aula, sobre a apresentação e sobre a lista. Então, espero de vocês a resposta.